Olá, queridos e queridas, manos e manas de alma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês muito me marcaram e pediram para eu comentar sobre o que podemos chamar de chacina dos bichinhos, né, lá no Paraná. Uma criança de 9 anos, no último domingo, né, nós estamos em 17 de outubro de 2024, não sei quando você vai assistir esse vídeo. No último domingo, essa criança entrou em uma mini fazendinha, anexa ali a uma clínica veterinária. E essa criança de 9 anos, com requintes de crueldade, torturou e matou 23 animais, entre coelhos e porquinhos da Índia. Foi uma notícia que chocou não só os donos da clínica, a sociedade, a mídia. Então, começaram, né, a pedir para eu comentar esse caso e dizer a minha opinião do que possivelmente aconteceu com essa criança. Diante do que eu apurei, essa criança ela não mora com os pais, ela mora com a avó e um irmão de 15 anos. A equipe de uma emissora de TV foi até essa casa, né, dessa criança e disseram, né, esse irmão de 15 anos disse que o menino tinha ido, a criança tinha ido fazer tratamento psicológico. Muita gente com raiva, e não é à toa, né, mas havia um risco, né, para essa criança, eu acho que até ainda há um risco para essa criança, porque foi um massacre, assim, com muitos requintes de crueldade, gente, eu não vou aqui detalhar, mas busquem, né, todos os jornais falaram sobre isso ontem, na segunda, na terça, na quarta e hoje, na quinta ainda estão falando. É muito assustador, né? E a pergunta que muitas pessoas da sociedade estão chocados é com a idade da criança. Como que uma criança tão pequena, porque a gente vê, né, por aí menores infratores, adolescentes, né, cometendo diversos crimes, muitos por tráfico de drogas, muitos por roubo, alguns, né, por assassinato, mas torturar animais em uma quantidade enorme dessa, não estamos acostumados, né? Então a gente estamos acostumados a ver noticiários lá, por exemplo, nos Estados Unidos, de massacres em escolas com adolescentes ou jovens adultos que um dia foram adolescentes, sofreram bullying, voltam para se vingar de um diretor, de um coordenador, de uma professora, de vários alunos. Outros, por conta de ideologias sociais, políticas, religiosas, cometem esse massacre, né? Como uma forma de limpar algo ou se vingar de algo lá que aconteceu na infância. Agora, uma criança que não está indo para se vingar de nada, e não estou dizendo que quem comete um massacre, necessariamente ela é psicopata ou não, tá? Tem toda uma investigação em cima dessas pessoas que, como desses casos aí que a gente vê nos Estados Unidos, normalmente sequer consegue, né, uma linha de raciocínio concreta, porque normalmente no final essas pessoas, elas ou morrem pela polícia, ou são assassinadas pela polícia, ou elas dão cabo com a vida delas mesmo para não serem pegas, para não dar esse gostinho para a polícia, inclusive adolescentes. Então, não necessariamente quem faz um massacre com ideologias religiosas, políticas, é um psicopata. Só que com esse contexto de atos de crueldade e sadismo, porque a criança se divertia possivelmente enquanto estava ali arrancando as patinhas, jogando contra a parede. A criança tinha consciência do que fez, porque foi perguntado, e essa criança disse para a dona da clínica que já fez isso outras vezes com outros animais. A família, sendo questionada, afirmou que essa criança nunca sofreu violência, e pode ser que não tenha sofrido mesmo. No entanto, que família, diante de uma notícia que teve repercussão nacional e que estão querendo, possivelmente, algumas pessoas se vingarem dessa criança, em sã consciência, iria dizer, não,
a gente violenta a nossa criança, por isso que ela fez o que fez. Eles não vão falar se houve violência ou não, eles não vão dizer a verdade, até para preservar ali a própria família, né? Então a gente não sabe ainda por que não moram com os pais, quem são esses pais, se esses pais são normais, se esses pais não são psicopatas, se tem um familiar com psicopatia, porque a gente sabe que tem a questão genética, existem psicopatas que já nascem, né, psicopatas. Não tem nada conclusivo, vale a gente lembrar, né, que não tem nada conclusivo do que realmente é a causa da psicopatia, o que é a causa do transtorno de personalidade narcisista. Mas existem algumas deduções, segundo a ciência, né? Quais são essas deduções? Antes de eu continuar, quero lembrar você de curtir e compartilhar. Já curte e compartilha com alguém que está querendo saber sobre esse assunto. Que a ciência entende tanto transtorno de personalidade dos 4, né, da categoria B, narcisistas, psicopatas, borders e histriônicos. Que a ciência sabe é um conjunto de fatores. Genético, que nem sempre é hereditário, mas pode ser hereditário. Você já nasce com os genes, como se fosse uma mutação genética, que pode ser herdado de algum familiar, principalmente de pais, como pode ser o meio também, o meio ambiente em que esse indivíduo foi criado, principalmente traumas na infância, traumas intrafamiliares principalmente. Então existe alguns indícios de como uma pessoa pode se tornar, mas nada conclusivo. Existe um cientista, né, que estuda, já estudou ali e estuda a psicopatia, a psicopatia, que ele, pesquisando seu próprio cérebro, descobriu que ele tem o gene, mas ele não desenvolveu. Por que ele não desenvolveu? Porque o meio ambiente, ele veio de um núcleo familiar bom, um núcleo familiar que fez com que esse gene não fosse desenvolvido, não progredisse, né? Assim como, né, a ciência fala que nós temos o gene, a célula do câncer e a gente não desenvolve. Algumas pessoas têm, né, já nasceram com esse gene, mas não desenvolveram. E amém por isso, né? Senão muitas pessoas, mais do que a gente já sabe pela ciência, seriam psicopatas também. Então, o meio ambiente pode influenciar muito, muito mesmo, um indivíduo de desenvolver um transtorno de personalidade ou não. O que, neste caso dessa criança, realmente assusta é que houve ali um sadismo. E esse sadismo pode ser pela curiosidade da criança de saber como que é um cérebro, como que fica um coelhinho sem a pata. Pode ser uma curiosidade. A partir do momento que esse indivíduo ele completa 18 anos e o cérebro que termina de se formar em torno dos 24, 25 anos e permanece com essas características de sadismo, né? Lembrando dos 9 critérios aí do transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, precisa ter cometido crimes, precisa ter maltratado, indícios de maus tratos ali na infância contra animais ou pessoas. Então, se tem indícios desde a infância de maus tratos a animais e pessoas, quebra normas e regras sociais, comete crimes, já vai indo para, não tem empatia, né? Gosta de manipular as pessoas, enganar, passar perna, falsificar documentos, isso tudo que a gente que é sobrevivente bem sabe, né? Muitos têm pais e mães psicopatas, além do núcleo ali ter narcisista, ou os pais têm os 2 transtornos. A gente bem sabe como que funciona esse sadismo. O narcisista, como eu sempre digo, o ganho primário do narcisista é ser melhor do que você. O ganho primário do psicopata é te causar sofrimento. Então, a gente não sabe se aquela criança estava curiosa ou se ela estava tendo prazer com o sofrimento daqueles animais.
Isso é uma grande diferença. Se aquela criança já tão pequena estava tendo prazer, alegria em ver o sofrimento da criança e não ver detalhes da fisiologia, é bem provável que futuramente será um psicopata, porque não se dá diagnóstico para a criança, porque o cérebro não está ainda maduro. Ele essa neuroplasticidade ela não terminou ainda e só termina em torno dos 24, 25 anos. Então, não pode dar diagnóstico para a criança. Por ele ser menor de 12 anos, ele não foi detido. Ele não foi para um centro de reabilitação ali para menores. Eu, particularmente, acho que é perigoso uma criança dessa ficar na sociedade, mesmo que seja menor e mesmo que ainda não tenha o diagnóstico de psicopatia. As coisas podem mudar. Se ele tiver acolhimento e tratamento, ele pode não ser isso, pode ser só uma curiosidade, enfim, e não desenvolver ali. No entanto, acredito que pode ser um perigo para outras crianças e até para outros animais. Então, a minha opinião é que essa criança, ela deveria ser afastada da sociedade, até que se tivesse certeza que ela não iria progredir com esse massacre, no sentido de cometer novos crimes, porque não deixa de ser crime, né? Então, a minha opinião, ela deveria ser reabilitada em um centro para crianças menores de 12 anos, talvez com acompanhamento mais presente da família, sendo assistido de uma forma diferente do que dos adolescentes, porque criança é um tipo de tratamento, de educação, adolescente é outro. Então, essa criança não poderia ficar com adolescentes, deveria ficar sendo mais assistida por ser criança, ter a família mais próxima, mas se não tem os pais, né? Então, deixa muitas dúvidas, né? Como essa criança foi criada. Não sabemos se a família próxima dessa criança melhoraria o quadro ou pioraria, né? A gente não sabe, a gente não conviveu com essa criança. Então, o Estado, na minha opinião, né, se tivesse ali a presença do Estado, e não só o Conselho Tutelar acompanhar se está indo no psicólogo, mas tirar essa criança da sociedade, e o Estado, né, tirar da família, e o Estado acompanhar para verificar se aquela família é normal, se o melhor para aquela criança é o acompanhamento com a família ou sem a família, e talvez futuramente uma possível adoção. Ou continuar recolhida ali pelo Estado, sendo tratada até que completasse a maioridade, com muita análise, né, com muitos protocolos, sendo assistida por profissionais de saúde que tenham conhecimento em psicopatia, para ver que a criança realmente não se transformou em um adulto psicopata, para ela ser liberada para voltar para a sociedade. Isso, na minha opinião, seria o melhor. Mas a gente sabe que, se tratando de Brasil, isso é impossível. Não vai acontecer tão cedo. É um caso realmente complicado. Por isso que é importante a gente falar sobre transtorno de personalidade, entender de transtorno de personalidade, para a gente conseguir separar o que é narcisismo e o que é psicopatia, certo? E como eu falei, crianças, elas não podem receber esse diagnóstico, né? Só realmente quando termina esse amadurecimento ali do cérebro, quando o cérebro já está formado na vida adulta, porque as coisas podem mudar. Então, essa criança precisa de assistência, mas, na minha opinião, deveria ser retirada ali da sociedade, porque pode levar, né, sofrimento para outras vítimas, sejam animais, sejam humanos. E algumas pessoas também me perguntaram, Virgínia, qual a diferença, né, do psicopata para o sociopata? Existem algumas diferenças, sim. Não existe algo que a ciência concluiu, que está lá no DSM-5, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais. Não existe essa... Para psiquiatria não tem psicopata e não tem essa distinção. Alguns estudiosos percebem que tem, sim, uma diferença. O psicopata, ele é mais frio, mais calculista, e o sociopata, ele tem um perfil mais explosivo. Ele não calcula tão bem quanto um psicopata, por isso, normalmente,
ele é pego em seus crimes, porque é mais fácil de ser pego ali do que o psicopata que faz as coisas mais arquitetadas. Então eles são mais explosivos, eles são mais brigões, eles são mais assassinos, porque nem todo psicopata é assassino. Nem todo o pedó, que eu não vou terminar de dizer para não brecar aqui o vídeo, ele comete o ato de pedô, entendeu? Não, muitos passam a vida inteira sem cometer o ato, mas consomem conteúdos com cenas de crianças, por exemplo, ou na mente, e não cometem os atos. Então, eles estão por aí, podendo cometer crimes ou não, ou crimes que nunca serão descobertos, ou terá mais dificuldade ali de ser descoberto, mas os sociopatas, eles têm essas características e outras. Eu falo da diferença de psicopata, sociopata e narcisista no curso Transtorno de Personalidade Narcisista, que nós estamos aí com a esquenta Black Friday, onde o curso Como Superar Mães Narcisistas, mais o curso Narcisismo, Transtorno de Personalidade Narcisista, ou Narcisismo, os dois juntos, você compra os dois juntos pelo valor de um e ainda ganha um desconto, só que é por tempo limitado, porque é um esquenta Black Friday e não vai até Black Friday, tá? Você que estava esperando uma oportunidade para comprar os meus cursos com um valor especial, a hora é agora, porque não vai até Black Friday, é só um esquenta e por tempo limitado. Então, o curso Como Superar Mães Narcisistas, mais o curso Narcisismo, os dois juntos, você compra os dois juntos. É o mesmo carrinho, você vai ter acesso imediato aos dois cursos com um valor especial. Você vai comprar um curso e vai ganhar outro. E ainda tem um desconto especial. O link vai ficar na minha bio para quem tá aqui. E quem for assistir aí gravado, lá no vermelhinho, vai ficar no primeiro comentário fixado. Não precisa aplicar cupom, vocês já vão ver lá o valor diferenciado e os valores ali certinhos, tá? Renata, querida, um abraço para você. Tatiana, Silvia, Dalva. Então, gente, para quem ficou assustado com isso, para quem ficou aterrorizado com isso, infelizmente, gente, não é algo que não irá acontecer novamente. Porque realmente uma pessoa pode nascer com esse DNA de psicopatia, pode desenvolver ou não, mas o meio ambiente, né, a forma como se é educado, cuidado e amado pode ser um diferencial para qualquer transtorno de personalidade. E repito, criança não recebe diagnóstico de transtorno de personalidade, nem adolescente. No Brasil tem uma onda de que um adolescente que tem ideação suicida, ou que tem sentimentos, ou que comete automutilação, automaticamente dão diagnóstico de borderline. Adolescente não pode receber diagnóstico de borderline, nem antissocial, nem narcisismo. É só a partir dos 24, 25 anos. Né? O que eu vejo, de fato, são adolescentes com estresse pós-traumático complexo, que muitas vezes cometem automutilação e têm ideação suicida, porque é reflexo do estresse pós-traumático, dos traumas que tem em casa, que se normaliza, né? A nossa sociedade normaliza filho ser tratado igual lixo. Se normaliza uma educação punitiva com agressão e violência. Porque em casa eu educo como eu quero e ninguém se mete na minha casa, porque apanhei e não morri. Então os traumas estão ali, né? A violência verbal, psicológica, física. Muitos filhos são educados com xingamentos, com ofensas, humilhações, castigos degradantes. E a própria violência física, depois não se entende porque tem um monte de adolescente se automutilando. E aí a culpa cai para o transtorno de personalidade borderline, sendo que adolescente nem pode receber diagnóstico de transtorno borderline. Então não se entende por quê. A violência está aí, gente, escancarada para crianças e adultos, mulheres, minorias. Tá aí. Só enxerga quem não quer ou quem apoia a violência. E não é pouca gente. Não é pouca gente que apoia a violência e glorifica e idolatra pessoas, ídolos que são violentos. Se apoia a violência no Brasil.
Logo, somos celeiros de psicopatas narcisistas e outros transtornos de personalidade. Enquanto a violência, volto a repetir, enquanto a violência for normalizada, teremos psicopatas e narcisistas e talvez crianças que desenvolvam a psicopatia através da genética, porque o meio favoreceu isso, né? Então é isso que eu tenho para falar desse caso. Respirem, tratem-se, curem-se, porque quando a gente olha para a gente mesmo, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, curamos as nossas feridas, a gente não sangra do outro. E se cada um fizer a sua parte, vai ter menos gente sangrando no outro. O que é sangrar no outro? É ser ríspido, é ser violento verbalmente com o outro, é ser agressivo fisicamente com os filhos, verbalmente com os filhos. Quando nós olhamos para dentro de nós, tratamos as nossas feridas, nos curamos, fazemos um meio quanto sociedade melhor para todos que ali estão. Para todos, porque muitos não farão a sua parte nunca, porque já tem ali o transtorno de personalidade, que a gente sabe que é bastante gente, né? Então, cuidem-se, façam curso, garantam esse Esquenta Black Friday. Encontro você no próximo vídeo, compartilhe. E quero convidar vocês também a se inscreverem no meu canal de corte. São vídeos de até 5 minutos no máximo, para aqueles que estão na correria. Vou deixar também no primeiro comentário fixado o link do canal de cortes e o link desta oferta especial relâmpago do Esquenta Black Friday. Abraço para vocês, tchau, tchau.